Muito boa tarde, estamos começando aqui um bate-papo com dois pesquisadores do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o professor Philip Fenside, que é um pesquisador que já tem 40 anos de atuação na Amazônia, né? E o Lucas Ferrante está estudando doutorado, orientado pelo professor Philip. O Lucas fez mestrado em ecologia e tem estudos sobre os impactos da agricultura nas florestas, né? Nós convidamos os dois aqui hoje para discutir um assunto que gerou polêmica na semana passada, pelo menos aqui no Amazonas, porque foi discutido no Senado um projeto de lei, está tramitando um projeto de lei no Senado, do senador Flecha Ribeiro, do Pará, PSDB do Pará, que permite o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia Legal. E na semana passada houve um debate no Senado e o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, saiu em defesa desse projeto. Portanto, nós procuramos outras opiniões a respeito desse projeto, que é polêmico, né? E estamos aqui hoje para discutir isso com esses dois pesquisadores. Boa tarde, professor Felipe. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Então, professor, vocês discordam dessa ideia, dessa proposta de utilizar áreas que eles chamam de áreas degradadas da Amazônia para fazer plantio de cana-de-açúcar? Exatamente. A palavra no projeto de lei é áreas alteradas. Realmente é uma coisa muito vaga, exatamente. O que é isso, que pode englobar muita coisa. Mas é uma coisa com muitos impactos, que é explicado em uma carta que está saindo amanhã na revista Science, a segunda revista no mundo em termos de impacto científico, que nós escrevemos explicando por que não deve aprovar esse projeto de lei. E a Science, vindo que de surpresa ficou pautado para dia 27 a votação, eles publicaram online antes disso para poder ser divulgado. Então foi publicado em português no site da Amazônia Real, aqui em Manaus, e tem no meu site também, no INPA. Mas isso explica os problemas, que são muitos. Se tem um impacto sobre o desmatamento, que é um dos grandes problemas da Amazônia em geral, e não é só o que vai ser desmatado diretamente para a cana, embora esse pode ser grande também. Mas você está deslocando o desmatamento para outros lugares, porque cana, em grande escala para biocombustíveis, é feito por grandes empresas, ou grandes plantadores, com maquinária, capital, etc., não é pequenos agricultores. Então, eles entram e vão comprando terras. Se compram dos pequenos, então os pequenos vão ser uma outra onda para outros assentamentos, etc., e levar outros desmatamentos em outros lugares. Se compra dos fazendeiros de gado, o fazendeiro de gado não se torna um plantador de cana. Ele vai pegar dinheiro e comprar outras áreas maiores, onde a terra é barata, no meio da floresta, e abrir outras fazendas. Então, isso leva a mais desmatamento. E também você tem uma enorme escala, porque os planos brasileiros para biocombustíveis no Brasil são grandes, e também para exportar álcool para o resto do mundo. E já que o mundo tem que largar de combustível fóssil, muita coisa, é praticamente infinito a quantidade de álcool que poderia ser comprado. Então, é uma coisa que tem uma ameaça desse tipo. E tem muitos problemas sociais também. É bom lembrar que as pessoas que vão vendendo as terras, etc., representa outra onda de sem terras, etc., outros problemas, e também que o emprego que se cria é pouca coisa. Se for mecanizado, aí praticamente não tem emprego, são máquinas. Agora, se for com queima da cana, aí é um trabalho braçal
para colher, que tem muitos problemas de esse trabalho equivalente à escravidão, muitas denúncias nos lugares onde esse existe. Então, não é uma coisa bem assim, desejável. E tem outros impactos. O Lucas, aqui, especialista nessa, o que faz na floresta ao lado da Lucas, eu queria só reforçar essa questão aqui, que o projeto de lei diz o seguinte, que seria permitir o cultivo em áreas da Amazônia Legal, áreas já degradadas de floresta, sem capacidade de regeneração, né? Isso. E nos trechos de cerrado, campos gerais dos estados que compõem a região, que seria Tocantins, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Pará, Acre, Amapá e Maranhão. É balela isso aqui? É muito balela, porque, primeiramente, que o Cerrado é um bioma ameaçado. Então, ele tem uma grande biodiversidade. A gente tem pouco de Cerrado incrustado na Amazônia, então seria interessante, para o ponto de vista da biodiversidade, resguardar. O Cerrado é o bioma brasileiro que mais perde território por conta do desmatamento. Então, seria muito grave isso. Segundo, que não é apenas o impacto de implantação desses tipos de cultivo nessas áreas em específico, porque a gente tem um segundo efeito que são sobre áreas de floresta adjacente. Então, não adianta eu plantar uma vasta extensão de cana-de-açúcar na Amazônia e achar que eu vou estar impactando apenas aquela área, porque o dano vai se estender por muitos quilômetros das florestas adjacentes que a gente tem. Cana-de-açúcar ele é um cultivo sazonal, então boa parte do ano ele expõe a paisagem, né? E com isso a gente tem aumento de velocidade dos ventos que vão impactar diretamente nas florestas adjacentes, causando perca de árvores, mortalidade de árvores e de vegetação. Com isso a gente tem uma perca massiva de biodiversidade. Então o dano ele não está restrito apenas às áreas de cultivo. Aí a gente pensa que grandes campos de cultivo vão estar se instaurando na Amazônia, então o dano vai ser em larga escala por diversos quilômetros para dentro da floresta. Então isso é uma questão muito séria. O impacto é extremamente grande e a gente não pode considerar apenas que vai estar sendo impactado esses campos, que eles já são campos alterados. Campos alterados também têm uma biodiversidade ali, a gente pode ter espécies endêmicas, então não é simplesmente a gente liberar isso. E sem contar que esse impacto ele vai se estender muito para as áreas de floresta adjacentes. É bom mencionar duas coisas. Um, que a própria União da Indústria de Açúcar e Álcool está contra esse projeto de lei. Já falaram várias vezes, inclusive na nota essa semana. E também que o desmatamento que é provocado tem impacto climático. Além de afetar a biodiversidade aqui na Amazônia, ele também afeta a chuva que é fornecida para o sudeste do Brasil, como São Paulo, por exemplo, um lugar que já tem problemas de falta de água crônica. E até de países vizinhos, como a Argentina, que até mais preocupado que o próprio Brasil sobre a perda desse fluxo de água que traz, durante a época chuvosa, né, naquela parte do Brasil, chega a 70% da água está chegando da Amazônia, dezembro, janeiro e fevereiro. Então é uma coisa muito importante para manter as grandes cidades, a geração de energia hidrelétrica e a agricultura. Então essas são razões muito fortes para o Brasil não fazer coisas que levam a mais desmatamento. E esse é mais um que está somado a todas as outras coisas que já temos aqui. Pois é, no projeto de lei o negócio é bem bonitinho, né? O artigo 3º do projeto estabelece diretrizes para a expansão sustentável, né, desse plantio de cana-de-açúcar. Aí fala em proteção do meio ambiente, fala em conservação da biodiversidade. Tem uma questão bem interessante, porque já há alguns meses, algumas medidas que estavam sendo adotadas pelo governo anterior para combater combate escravo, elas foram suspensas, né? Então, e isso é uma agenda que praticamente se torna muito mais grave, porque a gente sabe que esse cultivo pode abrir as portas para ter esse tipo de trabalho, né, professor? Caso isso seja instaurado e o pequeno produtor que vai estar ligado a isso, a gente sabe que esse cultivo
tem sofrido diretamente com essa influência, e seria muito importante também ressaltar isso, né? O que pode estar por trás de um projeto de lei como esse? É o poder econômico aí interferindo na política, ou por trás dessa proposta tem empresas interessadas em vir para cá, ou é só uma coisa do político que quer mostrar alguma forma de geração de emprego e promete isso? Bom, tem várias explicações. Um é a bancada ruralista, né, que representa assim, grandes proprietários de terra, que é um grupo que poderia lucrar com isso, e outros que podem aproveitar argumentando que é bom, então ganha votos em eleições. Mas o problema é que o impacto é muito grande. Você tem um impacto sobre biodiversidade aqui, você tem impactos sociais aqui na Amazônia, e você tem esses outros impactos mais distantes que o desmatamento traz sobre o clima no resto do Brasil e até no mundo, no caso do efeito estufa. O Kleber Oliveira, um jornalista do site Amazonas Atual, está perguntando aqui: após a colheita de cana-de-açúcar, queima-se a plantação para limpar o solo para novas culturas. Isso não representaria um risco de incêndios na Amazônia? Ou não, eles podem aproveitar de outra forma sem queimar o... Tem duas medidas. A primeira seria com a queima, o que geraria um impacto direto e possivelmente alastrar focos de incêndio na Amazônia, e inclusive sendo um impacto muito grande para a biodiversidade que cruza esses canaviais. E a segunda questão seria a mecanização, que não teria esse impacto, mas não ia gerar quase emprego nenhum, possivelmente. A segunda coisa também é que, como foi falado, até a própria indústria de cana-de-açúcar é contra. Então, que investimentos que vão vir para a região com base nisso, se a empresa não tem interesse que isso seja aprovado, porque eles conhecem o potencial impacto social, econômico e sobre a biodiversidade. Então, realmente não tem saída de tentar criar uma plantação de cana-de-açúcar sustentável na Amazônia, porque os danos são por todos os lados. Em relação em relação à carta que o professor falou no início, vocês participaram da elaboração dessa carta? Quem foi que participou da elaboração? Sim. São vocês dois? Nós dois. Fui o primeiro autor sendo orientado pelo professor nessa carta, né? A gente submeteu para a Science, que é a segunda revista científica com maior impacto, como já foi dito. E, inclusive, eles adiantaram a publicação da versão online justamente porque a gente tem um trecho da carta que a gente fala do potencial dano disso sobre a biodiversidade da Amazônia, impacto para o sudeste do país, para países mais ao sul da América do Sul também. Então, esse impacto ele foi levantado nessa carta e também foi um pedido que os senadores considerem esse impacto, né? Que até então a gente estava vendo muito ativismo nessas questões, mas não estavam sendo apresentados os fatos científicos de fato. Então essa carta ela vem trazer fatos científicos, levantando diversos estudos, né? Mencionando esses estudos que realmente verificaram esses danos e todo esse impacto que pode ser causado. É importante explicar que esse projeto de lei ainda não foi aprovado. Sim. Foi pautado para dia 27, mas aí os senadores anteciparam o feriado, não tinha quórum. Então, depois da Páscoa deve ser votado no plenário do Senado. Então, é uma coisa importante para pensar antes disso. Era dia 27 desse mês, mas foi adiada a votação. Essa carta saiu antes, então, na versão online. Online saiu 26. 26. Amanhã, dia 30, que vai sair na revista impressa. Se vocês tivessem que apresentar propostas de desenvolvimento da Amazônia, desenvolvimento sustentável, é um termo que está muito na moda, né? Muita gente fala de desenvolvimento sustentável, mas poucas propostas são de fato geradoras de riqueza ou de desenvolvimento das comunidades que vivem na Amazônia. Que proposta vocês teriam? Vocês teriam?
A gente tem algumas iniciativas, né? Agroflorestas. Aqui na região, inclusive, eu cheguei a acompanhar uma das comunidades que existem métodos para produção de alimento bons, limpos e justos, né? Um desse movimento que atua na região é o movimento Slow Food, por exemplo, que é um movimento internacional que tem como metas a produção de alimentos bons, limpos e justos, valorizando o pequeno produtor, um alimento de qualidade, bom e que seja livre de agrotóxicos ainda. E tem trabalhado justamente com pequenas comunidades para produzir diversos produtos nativos da Amazônia, inclusive agregando valor para esse produto, para exportação ou para o consumo aqui dentro da Amazônia mesmo. Então a gente tem alternativas para isso, com produtos nativos. E também tem a própria floresta, não, né? Importante destacar que a floresta tem um valor enorme, muito maior do que você tem substituindo com cana, pastagem, o que seja. Então, esse valor não está se transformando numa maneira de sustentar a população no interior. Essa é uma coisa que eu venho advogando há tempos. Mas só a parte de água, que sustenta muito da atividade brasileira no centro-sul do país, esse tem enorme valor. E está sendo simplesmente aceito de graça, sem nenhuma compensação. E aí você também tem um estoque de carbono que é feito estufa, com enormes consequências. Então, como que faz a parte institucional para colher esse recurso? Deve ser uma das primeiras prioridades, e para isso você precisa de dados científicos, etc., que a gente vem tentando fornecer. Esses serviços ambientais, eles têm que ser valorados, né? Eles têm um valor imenso e a gente pode estar colhendo os frutos dos serviços ambientais que a Amazônia propicia para outros países, como a Argentina, regulação do clima no mundo, ou até outros estados, por exemplo, sul e sudeste do Brasil. Então esses valores, eles têm como ser mensurados e isso ser revertido para a economia do Estado. Então é muito importante que a própria floresta intacta, ela tenha um papel econômico que pode ser aproveitado. Pois é, mas essa questão dos créditos de carbono é uma coisa que ainda não tem consenso entre os pesquisadores, né? Mas o fato de que a floresta é importante para o clima tem bastante consenso. O que não tem consenso é como negociar, se é rede, se é outro mecanismo. Essa é uma questão política e como se organiza assim fluxo de dinheiro, etc., como que calcula os benefícios, um monte de coisas em aberto. Mas o fato da floresta ser importante, tanto para a efeito estufa quanto para o fornecimento de água, esses são bem concordados. Pois é, agora, por exemplo, o Amazonas, ou a região amazônica, tem um potencial de água, que o senhor fala, muito grande, não só como a água em si, para o uso, sei lá, para beber ou para outra coisa, mas para a criação de peixe, por exemplo. Qual que o senhor vê? O governo passado começou a fazer um discurso de que ia investir na produção de peixe, porque isso era um potencial inesgotável na Amazônia, então, mas não se avançou nisso, né? Como é que os senhores avaliam essa questão do pescado? É um campo potencial aí para desenvolvimento da região? Sim, é um potencial. O próprio INPA tem vários experimentos com isso para assim, pesquisar como fazer melhor e como divulgar as técnicas. Mas aí uma coisa com potencial é uma coisa também que pode ser feita por famílias, não precisa ser grandes empresas. Então isso é importante em termos do tipo de desenvolvimento. É diferente da cana, que é uma coisa de grande empresa quando se fala de biocombustível. Não é o fundo de quintal, etc., que também existe, mas para esses planos é outra escala. Ok. Bom, a gente então fica o recado dos pesquisadores, né? São totalmente contra esse projeto. A gente lembra, para quem está começando a assistir agora, eles produziram uma carta que já foi publicada numa versão online na revista Science. E tem a versão em português também,
É no site da Amazônia Real. No site Amazônia Real, www.amazoniareal.com.br, você encontra a versão dessa carta em português. É uma carta que rebate esse projeto de lei do senador Flecha Ribeiro, do Pará, né? E que tem ganhado adesão. Inclusive, na semana passada, o senador do Amazonas, Omar Aziz, se manifestou na tribuna do Senado favorável a esse projeto, e os pesquisadores do INPE, o professor Philip Fensade, que já tem 40 anos de pesquisa na Amazônia, né? O pesquisador Lucas Ferrante, está aqui conosco, dizem que, na verdade, os impactos ambientais são muito grandes. E sociais. Ambientais e sociais. Exatamente. Então, e recomendam que o projeto seja rejeitado pelos senadores. Não é isso? Sim, exatamente. É isso. A gente agradece, então, a presença de vocês aqui. E o Amazonas Atual também vai publicar essa carta, né? E divulgar as ideias de vocês para que os leitores tomem conhecimento dessa situação. É importante que as decisões políticas sejam tomadas com base nos conhecimentos científicos que a gente tem, né? Porque senão a gente está produzindo ciência para quê? A ciência ela é feita para a melhoria da humanidade, do nosso planeta. Então, considerar esses dados que são verídicos e constatados é muito importante para a gente tomar as reais decisões corretas num caso desse. Então, é isso. Quem tiver maior interesse pode ler a carta em português ou em inglês na íntegra e ver o quanto isso seria prejudicial para a Amazônia, para o Brasil e para a América do Sul como um todo. Ok. Muito obrigado, então, pela participação de vocês. Nós encerramos a live aqui e agradecemos a sua audiência.